Olá, querido amigo e querida amiga que nos acompanham. Voltamos com os comentários da série Esperança Além da Crise. E o terceiro capítulo do livro traz como tema a vacina definitiva. Enquanto os países tentam controlar a disseminação dessa pandemia mortal, uma das maiores preocupações é o temor de que as novas ondas da Covid-19 ocorram com mais intensidade e, por que não, tragicamente tragam os males das sequelas. Essa preocupação tem levado os pesquisadores a atribuir uma grande prioridade ao desenvolvimento de uma vacina que atenda todas as necessidades. O autor do livro diz que no período em que estava escrevendo, laboratórios de pesquisa e centros médicos universitários do mundo inteiro estavam tentando, em uma velocidade máxima, descobrir uma vacina eficaz contra o coronavírus. Na página 22, ele afirma o seguinte: as vacinas têm o objetivo de produzir uma resposta imunológica, incluindo maior produção de anticorpos e defesa contra infecções provocadas por vírus e bactérias. Muito embora a pandemia atual tenha causado centenas de milhares de mortes no mundo inteiro, há um vírus ainda mais mortal que infectou a humanidade. A Covid-19 pode até destruir o corpo, mas essa doença fatal é capaz de tirar mais do que a vida física. Você não deve se esquecer que, mesmo criados perfeitos à imagem e semelhança de Deus, infelizmente Adão e Eva ouviram a voz da serpente no jardim do Éden e cederam às suas tentações. A partir de então, foram infectados pelo vírus do pecado que se alojou na natureza humana. Por conta disso, o primeiro casal transmitiu esse mal a seus descendentes. É por isso que o salmista declara milênios depois da queda do Éden: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Existe também um diagnóstico desesperador descrito pelo próprio profeta Jeremias quando diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Todos nós recebemos essa herança terrível que infecta o cerne da nossa vida e desvirtua tudo o que somos e fazemos. Como não lembrar quando o apóstolo Paulo lamentou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Na verdade, carregamos uma doença fatal e altamente contagiosa que se propaga de pai para filho. Alguns, porém, acreditam que não têm ou que são assintomáticos. Vivem disseminando orgulho, inveja, egoísmo, tossindo maldade e espirrando impureza, inconscientes da gravidade dos seus casos. Precisam da vacina, necessitam desesperadamente encontrar o médico. A melhor notícia é que há alguém capaz de nos livrar das garras do pecado. Quando o apóstolo Paulo exclama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não nos deixa uma pergunta aberta. Em vez disso, responde ao próprio questionamento de modo triunfante: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Há um médico que possui o remédio para o vírus do pecado. Jesus deu a sua vida para que a cura estivesse disponível para nós. O médico divino se sacrificou para nos livrar do poder do vírus do pecado. Ele enfrentou as tentações de Satanás e foi vitorioso. Sofreu a morte que era nossa, a fim de vivermos a vida que lhe pertence. A cruz revela ao universo que Cristo veio para nos salvar. Não merecemos a graça de Cristo. Não temos mérito algum que nos permita obtê-la. Ele sentiu toda a ira do Pai, ou seja, o juízo contra o pecado. Foi rejeitado para que sejamos aceitos. Sofreu a morte que era nossa, a fim de que vivamos a vida que lhe pertence. Usou uma coroa de espinho para usarmos uma coroa de glória. Usou vestes de vergonha para trajarmos vestes reais para sempre. A maior de todas as maravilhas, o maior de todos os fascínios é que, mesmo em meio à nossa vergonha e culpa, Jesus não nos rejeitou.
Na verdade, como está escrito em João, no capítulo 1, versículo 29, diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a história da graça. Essa é a história do amor sem medida do Salvador. Essa é a história de Jesus que nos ama tanto que preferiu sofrer a experiência da maldição a perder um de nós. Essa é a história de um amor ilimitado, inalcançável, incompreensível, interminável, de infinito, que anseia por nossa presença ao seu lado ao longo de toda a eternidade. É a história do Filho de Deus, que se dispôs a assumir a culpa, a condenação e as consequências do nosso pecado. A morte de Cristo na cruz nos liberta da condenação, da culpa, da vergonha e da penalidade definitiva do pecado. Assim como afirma na página 24 do livro, o sangue derramado de Cristo é a única vacina eficaz contra o vírus do pecado, mas a história não termina na cruz. É possível que você tenha perdido alguém recentemente e imagina a dor que a sua família e amigos passaram ou ainda estão passando. Mas como não poderia deixar de lhe contar essa verdade que pode transformar a sua dor em esperança? Você deve se lembrar da história de Maria e as outras mulheres a caminho do túmulo para embalsamar o corpo de Cristo. O sol está nascendo, as trevas se dissipam, os últimos dias foram marcados por decepção e sofrimento profundos. Suas esperanças se espatifaram em 1000 pedaços como uma garrafa de vidro arremessada contra a parede. Os discípulos haviam se isolado no cenáculo como em uma quarentena autoimposta, cheios de medo e sem qualquer certeza quanto ao futuro. Pense em Maria Madalena se aproximando do túmulo. A morte de Cristo havia despedaçado seus sonhos. Que pensamentos lhe passavam pela mente? Ela devia estar se perguntando como encontrar sentido nos acontecimentos dos últimos dias. Devia estar confusa, perplexa e chocada com tudo o que havia acontecido naquelas últimas 48 horas. Mesmo assim, porém, deu um passo de fé e foi embalsamar o corpo de Cristo. Os guardas romanos certamente não estariam dispostos a ajudar nisso. Elas não faziam ideia de como o problema seria solucionado, mas sentiam o dever de cumprir a sua parte e deixarem o resto nas mãos de Deus. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E 2 anjos apareceram e perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Porque levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram." Depois de dizer isto, ela se virou e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. O mais interessante é o seguinte: Maria estava procurando Jesus, mas ele estava bem ao lado dela. Ele prometeu que nunca deixaria os seus filhos. A primeira verdade encontrada nessa história bíblica é: aonde está Cristo quando você tem a sensação de que não é possível encontrá-lo? Onde ele está quando a sua vida espiritual secou e você se pergunta para onde ele foi? A resposta é: ele está bem ao seu lado para fortalecê-lo, encorajá-lo e lhe dar esperança. Há uma segunda verdade bíblica que eu posso ressaltar para você. O túmulo está vazio. A morte perdeu. A vida venceu. Satanás não conseguiu manter Jesus na sepultura. É possível que você tenha perdido uma pessoa amada em tempos recentes. Assim como Maria Madalena, seus olhos podem ainda estar cheios de lágrimas, com o coração partido e no meio de um luto profundo. Mas não se esqueça de que a manhã da ressurreição comunica esperança. Essa realidade transmite coragem e fala de uma nova vida. Jesus tem um antídoto para o vírus do pecado. Ele morreu, viveu e voltará por nós. No túmulo de Cristo, naquela manhã da ressurreição, o maior inimigo foi derrotado. A mais terrível arma de Satanás foi destruída. A morte foi vencida.
Agora o nosso coração pode bater cheio de esperança. As palavras do apóstolo Paulo ecoam pelos corredores do tempo. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A ressurreição de Jesus é a garantia eterna de que aqueles que creem e são transformados por sua graça ressuscitarão no dia de sua volta. A verdade transformadora se resume que a ressurreição revela que a arma mais terrível do inimigo foi destruída, a morte perdeu, a vida triunfou. Naquela manhã da ressurreição, há quase 2000 anos, Cristo triunfou sobre Satanás. A vida venceu a morte, a fé derrotou o medo, a esperança sepultou o desespero. É tempo de nos alegrar. Cristo ressuscitou e Ele é a vacina definitiva contra o vírus do pecado. Ele é a vacina que nos traz esperança. Não deseja você também tomar posse e essa dose da vacina em sua vida? Se você deseja entender mais sobre como ter esperança, com uma perspectiva bíblica, convido você a estudar a Bíblia conosco. Entre em contato agora mesmo, através desse número do WhatsApp, ou aponte o seu celular para esse QR Code aqui embaixo. E além de você ganhar uma excelente literatura que nós enviaremos para você, você estudará a Bíblia gratuitamente. Posso orar com você? Oremos. Senhor querido Deus, obrigado porque mesmo em meio a tantas tragédias e até mesmo vivendo em um mundo em pecado, o Senhor um dia nos trouxe uma vacina definitiva que é capaz de eliminar todo o mal. Essa vacina se resumiu na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu por mim e por todos nós. Obrigado, Senhor, porque através dessa dose de esperança, nós podemos confiar e acreditar no amanhã. E em breve, muito em breve, teremos a oportunidade de rever os nossos entes queridos, pessoas que descansam no Senhor e até mesmo a esperança de estarmos juntos nas mansões celestiais. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.